Olá pessoal, então essa é a nossa primeira videoaula. Nós vamos fazer a correção daquela atividade passada em sala de aula para que vocês pesquisassem sobre as biomoléculas que nós estudamos quando nós vimos o documentário sobre a origem das células e, portanto, dos seres vivos. Então, antes de começar a falar dos carboidratos, das proteínas, ácidos nucleicos e lipídios, nós vamos falar de maneira geral sobre todas as biomoléculas. Então vamos lá. O que é uma biomolécula? Biomoléculas são todas as moléculas que devem existir para permitir o surgimento de uma célula primitiva, garantindo dessa forma o funcionamento do seu metabolismo e sua capacidade de reprodução. O que significa isso? Sem as biomoléculas, a célula não pode existir porque ela não vai fazer as suas funções. Ela não vai conseguir respirar, ela não vai conseguir obter energia, ela não vai conseguir se reproduzir, ela não vai conseguir fazer absolutamente nada do que ela deve fazer. Então, quais são as principais características das biomoléculas? São moléculas grandes e complexas. Todas são compostas por átomos de carbono, de hidrogênio e oxigênio. E algumas, como as proteínas e os ácidos nucleicos, possuem também o nitrogênio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, na diferença entre as moléculas simples e as biomoléculas. Então, algumas moléculas simples que a gente já conhece, a gente já viu quando estudamos a composição da atmosfera primitiva, ano passado. Temos aqui a água, bastante conhecida, com átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Temos o metano, que é o gás natural que a gente abastece os carros, formado por um átomo de carbono e quatro de hidrogênios. A molécula de amônia é formada pelo nitrogênio mais três átomos de hidrogênio. Olha a diferença dessas moléculas com uma biomolécula. Olha a diferença de tamanho. Cada bolinha preta dessas daqui representa um átomo de carbono. Cada bolinha branca representa um átomo de hidrogênio. E cada bolinha vermelha representa um átomo de oxigênio. Vejam aqui que coisa interessante. Quantos átomos de carbono tem só aqui nessa parte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só aqui 14 átomos de carbono. Olha a diferença de tamanho entre uma biomolécula e uma molécula inorgânica, uma molécula simples. Então, para começar a falar dos grupos, né, de biomoléculas, vamos começar a falar das proteínas. As proteínas elas são compostas principalmente por aminoácidos. Aqui eu tenho uma molécula de aminoácidos. Ela não é tão grande por si só, mas essas moléculas são capazes de formar cadeias. Cada bolinha dessa daqui está representando um diferente tipo de aminoácido. E elas vão se ligando, formando cadeias. Essas cadeias formam moléculas muito grandes. Olha. Elas se estruturam e formam essas moléculas, que são as proteínas. E as principais funções relacionadas com as proteínas são o fato de serem responsáveis por executar todas as reações químicas do metabolismo celular. Ou seja, sem proteínas eu não tenho metabolismo. Sem metabolismo eu não tenho nenhuma função de uma célula viva. Portanto, elas têm função estrutural, têm função de movimento, defesa, participam também da reprodução. Enfim, elas executam praticamente todas as funções da célula. Já os carboidratos, eles estão ligados com a energia, com a obtenção de energia. Olha aqui um carboidrato, um exemplo de uma molécula de carboidrato, uma biomolécula de carboidrato bastante conhecida de todos. A glicose, lembra quando nós falamos da respiração celular e da fotossíntese no ano passado? A glicose, pessoal, ela é formada, olha, veja, uma cadeia de átomos de carbono ligados com átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio. Então, como havia falado, a principal função é servir como fonte de energia para as células. Por quê? Porque eles liberam essa energia muito rapidamente. O metabolismo consegue quebrar esses carboidratos e liberar energia muito rapidamente. E os lipídios? Os lipídios, pessoal, são moléculas compostas principalmente de carbono, oxigênio e hidrogênio. Aqui ele está representado da seguinte forma. Cada uma dessas curvinhas aqui representa a existência de um átomo de carbono. Olha aqui, ligados também oxigênio e hidrogênio, formando cadeias, né? E eles têm uma propriedade bastante interessante, é porque eles são insolúveis. O que significa isso? Que eles não podem
se dissolver em água. Isso garante uma propriedade bastante importante para os lipídios, que é a formação das biomembranas, das membranas plasmáticas. Então, além do armazenamento de energia, toda energia consumida em excesso pelo nosso organismo e pelas células é transformada muitas vezes em lipídio. Então, ele serve como uma molécula de reserva de energia. E eles também, por essa característica de serem insolúveis, eles formam a membrana plasmática, que isola o conteúdo intracelular, de dentro da célula, do citoplasma, do conteúdo extracelular, de fora da célula. Por fim, os ácidos nucleicos, eles vão compor o material genético da célula, o DNA e o RNA. Aqui a gente consegue ver um DNA dupla fita, duas fitas, né? DNA ácido desoxirribonucleico, e o RNA que tem uma única fita, ou ácido ribonucleico. Todos eles são compostos, os ácidos nucleicos, eles são compostos por bases nitrogenadas e formam uma molécula conhecida como nucleotídeo. Cada nucleotídeo representa um degrauzinho aqui, ó, nessa escadinha formada por essas moléculas. E quais são as funções relacionadas com os ácidos nucleicos? Primeiro, eles vão compor o material genético da célula, o DNA e o RNA. A segunda está relacionada com a função dessas moléculas, que é o quê? O armazenamento da informação genética. Sem o DNA e sem o RNA, não é possível armazenar, principalmente sem o DNA, não é possível armazenar as informações genéticas e transmitir essas informações genéticas ao longo das gerações. E também eles estão relacionados com o controle do metabolismo celular. Sem o controle do metabolismo celular, não existiria, a célula não conseguiria controlar, por exemplo, se ela quer energia mais rápido, se ela quer energia mais lentamente, se ela quer poupar a sua energia, enfim, e uma série de outras reações que acontecem lá na célula. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim dessa nossa primeira videoaula de correção de exercício. Espero que vocês tenham gostado e até mais.